Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Boa noite. Hoje é 10 de novembro de 2025 e está no ar o Conversa com Leite, nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. Meus amigos, há alguns dias atrás eu tive oportunidade de conversar com um profissional que conhece em amplos aspectos a atividade leiteira. Falo da nutrição, falo da reprodução e, sobretudo, do melhoramento genético. E as pessoas que têm a oportunidade de passear em diversos campos, de trafegar nessas múltiplas disciplinas que o leite requer para um profissional ser considerado um profissional completo, sem dúvida nenhuma a gente precisa prestar atenção e aprender. E não somente nas múltiplas disciplinas e frentes de conhecimento que o leite proporciona, mas também este amigo meu que conversou comigo trabalha em boa parte das bacias leiteiras de importância do nosso país. Gostaria de apresentar a vocês a conversa que tive, que aprendi e que, sem dúvida nenhuma, foi bastante instrutiva com o meu amigo Flávio Junqueira. Vamos lá, Conversa com Leite. Conversa com Leite hoje tem a grata satisfação de poder conversar com um dos grandes conhecedores de leite desse nosso Brasil produtivo, o meu amigo Flávio Junqueira. Seja muito bem-vindo ao Conversa com Leite. Muito obrigado, Leandro. Assim, um prazer estar com vocês aqui. Na Conversa com Leite, tentar contribuir com algumas informações ou opiniões, né? Sem dúvida vai. Dentro da tua história, para quem não te conhece, Flávio, conta um pouquinho dela para nós, da tua história no leite. Na verdade, assim, minha ligação com o leite é de muito tempo. Meu pai foi gerente de uma fazenda de gado de leite, trabalhou 50 anos numa fazenda de um grupo de empresários no sul de Minas, a Fazenda Rio Verde, em Conceição do Rio Verde, no sul de Minas Gerais. A Fazenda Rio Verde começou o projeto de leite por volta de 1970 e teve, para você ter uma ideia, nos anos 80 eles produziam 9 mil litros de leite. Depois eles migraram para uma área um pouco mais de genética, de vaca e leite, tinham uns leilões, foram 3 vezes melhor criador nacional de gado holandês. E aí, dentro disso, dessa história, né, eu fui me envolvendo. Eu me formei em veterinária em 1997 na Universidade Federal de Viçosa e depois comecei a trabalhar com algumas consultorias e decidi, foi uma decisão, no meu ver, muito acertada, fazer pós-graduação em 2002 na Universidade Federal de Lavra com o professor Marcos Neves Pereira. Foi uma guinada muito importante assim, na minha carreira, porque eu já era eu trabalhava, assim, tinha um certo sucesso como veterinário, mas assim, na questão de nutrição, contribuiu demais com a minha formação, e assim, eu acho que quase todo mundo no Brasil de leite conhece o professor Marcos Neves Pereira, né, o Kiko, e ele contribuiu muito também com a minha formação na área de nutrição
e de conceitos assim de pecuária leiteira. Ele foi o formador de grande parte dos bons técnicos do Brasil. Sim, sem dúvida. Um cara assim, que Contribuiu dedicou demais. muito, Contribui demais. Contribui ainda, né, com a pecuária de leite no Brasil. E depois disso, eu tinha um grupo de fazendas que eu acabei o doutorado em 2008, prestava consultoria num grupo de fazendas, trabalhava como veterinário, como nutricionista, assim, fazia de tudo um pouco, as coisas foram mudando. E em 2000 o meu caminho hoje dentro da Cemex, em 2010 o Aragão me convidou para trabalhar um grupo de dias para tentar desenvolver o programa Cemex Progressive, que é um atendimento personalizado com planejamento genético, além de planejamento genético, um atendimento assim de parceiro, de fazendas com mais volume, que eram parceiras, para tentar fazer um atendimento diferenciado e criar o programa. E desde lá eu fui aumentando o número de dias, hoje eu estou praticamente 100% do meu tempo envolvido, sou gerente do programa Cemex Progressivo, então eu estou praticamente quase 100% do meu tempo envolvido com a Cemex. Acompanhou desde menino leite, estudou veterinária por causa do leite, trabalhou em muitas fazendas, sem dúvida por ter carreira acadêmica também no doutoramento, foi pesquisador e conhece de perto, talvez como poucos no Brasil, a realidade do nosso leite. Uhum. Na tua visão de técnico de campo, de estudioso do leite, que eu sei que você é, quais são as características das fazendas que crescem, das que dão certo? Foi um dos temas que hoje a gente estava conversando aqui no evento em Cascavel. Na verdade é o seguinte, a primeira questão é a seguinte, as fazendas que estão crescendo, o produtor ele tem um perfil hoje muito mais de gestor. Assim, ele usa índice de desempenho para tomar decisões. Então, esse é um dos primeiros pontos. Sejam decisões econômicas, estratégicas. Eu acho que essa é uma mudança, uma guinada muito grande nos últimos 10 anos. Nós precisamos muito de informação ainda, nós temos que melhorar os programas de gestão e de informação, porque mesmo para padronizar, eu acho que a gente coleta dados de formas diferentes, mas nós melhoramos muito e melhoramos, além de ter mais gestão e mais informação, nós estamos tomando decisões acertadas em cima disso. Eu diria que o leite no Brasil, no meu ver, ele deu uma guinada muito grande de 2010 para cá. Por quê? Por uma questão seguinte, eu acho que o composto foi muito importante. Hoje eu gosto tanto de freestyle quanto de composto, e eu acho que rebanhos muito grandes, eu acho até o freestyle é mais adequado para rebanho de volume de vaca assim, de acima de 500, 600 vacas, mas é uma questão, opinião pessoal. Mas eu acho que o composto ensinou muita gente a confinar a vaca no Brasil, e a partir daí, principalmente em Minas, né, que é o estado que tem uma maior produção no Brasil, ele ensinou muita gente a estar trabalhando com vacas de confinamento. E além disso, o seguinte, nos primeiros anos que foram construídos os primeiros freestyle, hoje os freestyle, na verdade, são tecnicamente muito corretos. Mas quando a gente começou a fazer freestyle no Brasil antes de composto, eu acho que as instalações não eram adequadas, nós andamos perdendo muita vaca, tem muita gente que ficou traumatizado com isso. Muita vaca morreu por muita vaca morreu por improviso, porque a gente é falta de conhecimento mesmo, e assim, é questão de instalação mesmo que faltava para as vacas. Então eu acho o seguinte, houve essa guinada no leite. E a profissionalização, à medida que há uma guinada e há uma viabilização, começou a viabilizar mais e mais o leite no Brasil, o pessoal começou a se tornar mais profissional. E assim, da questão das fazendas que crescem hoje, tem a questão da gestão, e hoje eu citei, para até não ficar longo, 5 pontos que eu acho que são os principais. O primeiro ponto que eu acho que divide muito as fazendas que estão tendo mais sucesso do que outras é alcançar altas produtividades por vaca. Dito isso, eu não estou falando que a fazenda que tira a maior média é sempre a mais lucrativa, mas na tendência a gente pegar o grupo de fazenda, tirar mais leite, ajuda a viabilizar muito as fazendas, tirar mais leite por vaca. Impacta demais a lucratividade. Impacta muito, tanto é que até nos dados que eu apresentei, os dados até do Educampo, que um técnico compartilhou comigo, eles fizeram uma regressão lá, na verdade é o seguinte, produtividade por vaca é o do item principal, produtividade de vaca e preço de leite, além de são 6 itens, mas na verdade produtividade de vaca e preço de leite foram os fatores mais impactantes. Então assim, se a gente tiver no negócio leite,
Eu acho que a produtividade por vaca ela conta muito, independente do sistema. A maioria dos casos que a gente tem convivido é um pouco mais de confinamento, e a questão de confinamento e pastejo, eu acho que os dois sistemas eu acho que dá para respeitar, tem gente indo bem num no outro. A questão que o pessoal migrou, minha visão, mais para o confinamento, é à medida que você coloca um volume muito grande de animais, para você colocar muita vaca num pequeno espaço de tempo, e considerando a sazonalidade em termos de clima no Brasil, se você não confinar, começa a inviabilizar o sistema. Então, cria uma dificuldade para volumes de vaca grandes, você manter vacas no nosso sistema, em sistema de pastejo. Então, por isso que eu acho que o confinamento ganhou muito espaço nos últimos anos, por isso. Sendo, imaginar 200 vacas que não estão confinadas num dia de chuva, elas passando no mesmo carreiro. É o clássico caso lá do sul de Minas, que eu convivo com muita fazenda, aqui no sul, mas lá no sul de Minas foi clássico. Assim, porque lá, na verdade, a sazonalidade é seca, são 6 meses de período seco, com conforto, com temperatura boa, e 6 meses chuvosos com desafio. Aí o cara, na época, 10, 12 anos atrás, tirava 30, 31 litros no inverno e tirava 20, 19 litros no verão. Acabou que inviabilizou. Então, e é por isso que eu digo, a partir de 2010, houve uma guinada muito grande nos confinamentos. Invertendo agora o sentido da pergunta, Flávio, eu lhe perguntava sobre as fazendas de sucesso e os casos de fracasso, que ao longo do tempo foram inúmeros. Se a gente for ver as estatísticas do último anuário da Embrapa, tem muita gente. Uma coisa em torno de 70% das fazendas que no início do século produziam leite não estão mais na atividade. E esse número, na prática, pode ser, em algumas micro-regiões, ainda maior. O que é que fez as propriedades pararem? Entendendo que podem ser múltiplos fatores, mas na tua visão. Eu acho o seguinte, assim, um dos fatores, não é o principal, um dos fatores, assim, dos principais é que tem muita gente que optou, não muita gente, mas quem optou por confinamento e esperou que o resultado financiou sem ter um certo lastro ou ter um certo tempo para que a gente colhesse os frutos e precisou ter um input muito grande, achou que as vacas iam subir 10 litros de uma hora para outra, esse foi um fator. O segundo fator, eu acho que falta de tecnologia mesmo. Eu acho que tecnologia que é o principal. Quem não se tecnificou, eu acho que ficou... A principal, talvez, é a tecnificação. Mas, assim, eu acho que aconteceram alguns casos da pessoa optar por um sistema diferente, mas esperava demais das vacas e tudo tem um período de comer. Leva 2, 3 anos. Eu digo o seguinte, quem fez uma transição para confinamento, as vacas demoraram 2, 3 anos para realmente mostrar o que elas viam. No começo, teve gente que teve muito desafio. E até por ajuste do sistema. Então, esse foi um ponto que gerou algum desafio para algum tipo de pessoa. Mas, principalmente, eu acho que o grande fator é tecnificação. Assim, gente que não usou tecnologia ou aplicou tecnologia. E o último, que eu acho que é o mais importante, é o feijão com arroz bem feito. O leite é uma atividade que exige muito, porque é uma atividade boa, mas ela exige muito. E exige detalhe em 365 dias do ano. Então, o cara que não adotava a tecnologia e não levou o negócio muito a sério, é detalhe. As melhores fazendas hoje que eu trabalho, eu conheço, elas na verdade, elas não fazem coisas muito extraordinárias. Elas fazem as coisas certas. Vaca é um animal, é um bicho que gosta de rotina. Elas fazem as coisas certas repetidamente. Basicamente, o sucesso é esse. O feijão com arroz bem feito. Feijão com arroz, que eu digo tecnicamente bem feito, ele é o que divide as fazendas boas de fazendas que às vezes estão ficando para trás. E um terceiro ponto que eu vejo hoje, que é um desafio, tem muitas fazendas menores, que tem escala, que já geram desafio, que às vezes não tem sucessão. Que é um outro terceiro ponto que... Talvez seja em propriedades de agricultura familiar. Menor, que estão faltando sucessão. Assim, mas tecnologia é o principal. Tem um fenômeno, e não sei se é essa a expressão, mas eu considero um fenômeno, de a gente estar vendo fazendas que estão ultrapassando a média ano acima de 50 quilos de leite vaca dia. Coisa que, se a gente for remeter no tempo há 10 anos atrás, eu não conhecia e penso que não era uma realidade que no Brasil a gente tinha. Olhando do ponto de vista genético, que eu entendo que tenha sido o grande diferencial que possibilitou a resposta chegar nesses níveis. A genômica, sobretudo, se tornar comercial, a avaliação genômica de fêmeas, na tua opinião, foi o grande diferencial que hoje colocou nossas fazendas num patamar melhor de resposta? A revolução genômica de 2009 ajudou muito.
mas basicamente no Brasil, eu acho que principalmente foi a disponibilidade de touros jovens para diminuir o intervalo de geração das vacas, a disponibilidade de genética de touros mais novos, de alto valor genético, que democratizou o uso e diminuiu o intervalo de gerações. Então, a grosso modo, depois da questão da era genômica, que foi 2009, nós começamos a utilizar 2012, 2013, o ganho genético aumentou de 2 a 3 vezes, a velocidade de ganho genético. Então, isso é um ponto fundamental, fez muita diferença. A gente vê fazendas, às vezes, e democratizou, porque é o seguinte, o serviço que o cara, às vezes, fazia em 25 anos, fez em 8, 9, porque o intervalo de gerações mais curto, você aumenta o ganho genético, você vai... Então, a questão da questão de avaliação genômica de fêmea, ela vai se tornar cada vez mais realidade. Mas, assim, tirando algumas fazendas que têm um programa muito intensivo de seleção, que, assim, faz o genoma das fêmeas, coleta e passa nos animais inferiores, que estão num progresso genético que seria o supra-sumo, assim, em termos de evolução, estão fazendo isso, está indo muito bem, mas, de maneira geral, estou dizendo, tem muitas fazendas de 45, 50 quilos, que basicamente trabalharam corretamente, usando touros melhoradores, e estão fazendo o dever de casa. A grosso modo seria isso. A revolução das fêmeas, ela foi muito importante do ponto de vista para gerar as mães de touro, para diminuir o intervalo de gerações lá fora, para gerar os touros da próxima geração. Mas em termos de realidade, falar, nós estamos realmente usando a técnica 100% nessa fazenda no Brasil, não. O impacto ainda é de touros melhoradores, renovando o grupo de touros melhoradores com mais tempo, assim, a cada 6, 7 meses, melhorando o rebanho e chegando nesse patamar. Vamos pensar no produtor. Tem gado puro, gado holandês, na média Brasil, que aí a gente fala de uma heterogeneidade muito grande. Em se tratando das nossas biotecnologias de melhoramento e reprodução. Vamos supor que o produtor tivesse que escolher. Vou genotipar todas as minhas fêmeas, vou acasalar com o que tiver de melhor na genética hoje do ponto de vista de touro, tendo o meu plano de melhoramento focado neste pilar, genômica de fêmeas e a inseminação bem direcionada no acasalamento. Ou eu vou fazer produção in vitro de embriões e comprar das fazendas clássicas aqui, animais que teoricamente vão ser, ou na prática, quase sempre melhores do que os meus. O que, do ponto de vista da estratégia de melhoramento, seria um avanço para quem quer começar a aprofundar no melhoramento? Primeiro ponto para deixar aqui, até para esclarecer, o genoma nada mais é do que um diagnóstico. Então, quando você faz um genoma de uma fêmea, você está fazendo um diagnóstico do que você tem no rebanho. Do que ela vale geneticamente. Do que ela vale geneticamente. Então, a indicação de se fazer genoma é só se você for tomar uma decisão em cima do resultado. Fazer genoma sem colocar o resultado na gaveta, ele não serve para muita coisa. Então, você continua usando touros melhoradores e segue o barco. Agora, o seguinte, aí as decisões em termos de estratégia genética, que tem muita gente que chegou nos 50 litros de média, 50 quilos de média, tem alguns rebanhos que a gente trabalha, fazendo um plano genético consistente, descartando animais inferiores, trabalhando em manejo e usando inseminação mesmo. Usando faz 15, 10 anos. Eu tenho um cliente que nós fizemos um dia de campo fazendo São Francisco, em Piuí, no sudoeste de Minas, fazendo 53 quilos de média e 400 vacas hoje. É um rebanho que a estratégia deles foi usar o que era melhor dentro daquele momento, dentro do plano genético da fazenda. E eu trabalho com eles quase há 20 anos, desde esse tempo eles vêm usando touros superiores e principalmente multiplicando o rebanho. Como eles estão crescendo, eles não estão descartando muito. Então, o caso deles, que é um caso específico, ele o programa foi baseado em usar grupos de touros superiores e renovando os touros sempre que possível dentro da estratégia genética deles. Mas dentro da sua pergunta é o seguinte, eu faço o genoma, se o cara fizer o genoma do rebanho dele, primeiro ele vai saber onde que ele está. Ponto. Segundo é o seguinte, qual que seria o ideal? Se vamos supor, nem vou falar qual que é a estratégia, mas vamos supor que uma fazenda, independente que esteja começando, ela está num patamar que ela acha razoável, mas ela tem que dar um passo acima. Qual que seria o ideal? A questão de viabilização é outra conversa que é longa, mas assim, o ideal seria ele genotipar todos os animais jovens, tá?
E a medida, ou recria inteira, ou para começar, depois o gado vai ter todo genotipado. O que ele faria estrategicamente? Ele coletaria embrião das novilhas superiores, passaria nas de fundo e usaria corte, às vezes, corte nas vacas inferiores. Essa questão, ela geneticamente, do ponto de vista de progresso genético, é ideal. Só que nós no Brasil tem um contexto que assim, a gente tem que colocar de forma muito transparente, muito clara. A maioria das fazendas que quer crescer, então você precisa de fêmea. É difícil o cara convencer de usar corte. Primeiro porque ele tem mercado para vender uma novilha prenha. Segundo porque ele quer crescer. E terceiro porque ainda tem os desafios de recria. Então, a partir do momento que a gente for consolidando os rebanhos, que for estabilizando, o cenário ideal, coleta embrião nas fêmeas superiores, passa nas inferiores, seja em vaca, seja em novilha, ou usa parte das vacas inferiores sêmen de corte, porque você só vai multiplicar os animais superiores. Então, estrategicamente, do ponto de vista técnico, esse seria o caminho mais indicado. Só que na nossa realidade, por exemplo, aqui no Sudoeste, eu acho que não é diferente. Assim, tem muita fazenda crescendo, o cara quer o maior volume de fêmeas possível. Primeiro porque ele vende animais, o cara pode vender animais, e segundo, porque é o seguinte, às vezes ele nem tem a reposição dele. E mesmo porque é o seguinte, o valor da novilha prenha no Brasil, hoje vamos falar em 18, 19 mil, para comprar, não é bem, não é tão fácil achar, mas é 18, 19 mil. E assim, do ponto de vista de negócio, é bom demais, você cria ela por 10, 11, então ainda é um valor interessante. Então eu acho que é o seguinte, e dito isso, eu acho que não existe uma regra. A regra o remédio é para cada fazenda. Então tem o top tech, que seria embriões de animais superiores e animais inferiores, só que aí tem que viabilizar, tem que ter uma central, assim, tem que ter todo o contexto. Tem muitos clientes nossos, o que estão fazendo? A gente tem um mercado muito interessante nos últimos 2 anos, o pessoal tem comprado embriões importados para fazer doadoras. É um mercado interessante também. Tem muita gente que aumentou o rebanho comprando embrião de outros rebanhos. Então, assim, vai muito. E eu acho o seguinte, vai na decisão estratégica e prática. Porque é o seguinte, às vezes o ótimo técnico ele não é prático. Então, é de caso a caso. Agora, só que eu queria deixar claro. A genômica, ela é um diagnóstico e para ela ser bem utilizada, você tem que tomar uma decisão em cima. Assim, fazer por fazer é interessante, porque às vezes o cara ele acha que tem um gado muito melhor do que efetivamente tem, e assim por diante. E na verdade é o seguinte, é sempre interessante, e vai ser um caminho sem volta. Agora, cada fazenda, eu acho que as fazendas estão em diferentes estágios para esse tipo de tomar decisão. Um caminho sem volta, é semi-sexado nas novilhas, principalmente nas superiores, eventualmente nas vacas de primeira cria. Isso é um negócio que a gente tem que realmente multiplicar fêmeas superiores. Isso aí é um ponto que é básico, e aí dentro das nuances de cada outra propriedade, aí a pessoa toma a decisão do que tem que tomar. Porque o problema da tecnologia é o seguinte, primeiro que ela tem que ser viável economicamente, segundo que ela tem que fazer volume, outra coisa, multiplicação de animais superiores. O cara tem que ter um programa, o cara que tem 200, 300 vacas, para fazer 50, 100 novilhas, porque se ele multiplicar para 10 novilhas só, o impacto desse grupo superior vai ser muito pequeno. Então a gente tem que fazer um grupo grande. Se o cara partir para uma biotecnologia de multiplicar superiores, ele tem que realmente multiplicar para dar impacto. Se você tem 150 fêmeas entrando no ano e entra 10 fêmeas só multiplicadas, não faz sentido. Então eu particularmente vejo, para até resumir, a decisão tem que ser muito pensada e decidida. Não existe uma bala de prata para todo mundo, porque as fazendas estão em diferentes estágios. São heterogêneas. São heterogêneas no contexto geral mesmo. Entendendo os caminhos do melhoramento genético que cada vez mais estão acelerando o ganho geração por geração. Temos a cada geração animais melhores. Essa realidade que não vai ter fim. Pelo menos num curto espaço de tempo, a gente ainda tem o que crescer. Vai encontrar essa realidade a inviabilidade de nós termos gado solto no Brasil? Você acredita que em pouco tempo as fazendas necessariamente que trabalham gado holandês precisarão confinar? Na verdade, é o seguinte, depende muito do contexto. Eu acho que a grande questão do confinamento, assim, tem rebanhos, a Austrália tem vaca holandesa a pasto, tem rebanhos no sul que tem a pasto, melhorando geneticamente.
Se o cara conseguir, porque eu acho que a questão do pasto não é que é bom ou ruim, é que a questão, quando à medida que os rebanhos vão crescendo, ele vai se tornando mais difícil de manejar. O tamanho do rebanho vai ser mais impactante que o mérito Eu da acho que vaca mais na que assim, decisão. porque assim, tanto para você ficar no negócio, se você tem uma operação de pastejo, uma operação de confinamento, você tem que fazer uma vaca melhor, porque o seu vizinho está fazendo, seja de pastejo ou seja de confinamento. É óbvio que existe uma tendência, por questões de crescimento de rebanho, pelo menos eu tenho visto, uma tendência de ter mais confinamento. Eu acho que vocês estão vivendo um pouco aqui isso no Sudoeste. Sua realidade aqui, então existe uma tendência, à medida que os rebanhos vão crescendo, vão confinando, estão atingindo médias maiores, a gente profissionalizou muito, né? Então, essa é uma tendência. Mas independente se o rebanho é a pasto ou confinado, você criar um animal geneticamente superior e mais eficiente, ele é uma condição importante. A genética é super importante para qualquer sistema. Isso aí não, sem sombra de dúvida. Aí a genética não vai definir o sistema. Eu acho que vai. É óbvio que o tipo de animal você muda por estratégia, né, de sistema. Mas assim, a vaca holandesa tem rebanhos de pastejo na Argentina mesmo, que é outro mundo, mas tem muita gente pastejando alfafa lá com vaca holandesa. É outro clima, é outro contexto, mas assim, ela conseguiu ir bem. Mas em contrapartida, o Gerson, lá em Santa Catarina, vai bem em alguns locais. Então é o seguinte, eu acho que a questão é a decisão estratégica de cada propriedade. Olhando a conjuntura do leite brasileiro em se tratando de eficiência, nós temos hoje fazendas de 50 litros e quando a gente olha as melhores fazendas do mundo, elas não estão em volume de leite muito à nossa frente. Os nossos melhores já estão na média dos lugares que já consolidaram a cadeia. E talvez um ponto que o leite brasileiro ainda precise perseguir, e o melhoramento genético impacta muito nisso, são os sólidos. Sim, sem dúvida. Gordura e proteína. O senhor acredita que o Brasil ele vai demorar muito para evoluir como cadeia e passar a comprar quilos de gordura, proteína e lactose ao invés de volume? Nós vamos chegar nesse patamar? Assim, a indústria, eu não sei, a indústria talvez vá pressionar. O que eu acho que geneticamente a gente está dando uma guinada muito grande. Porque quem usa touro de alto médio genético hoje, dependendo do TPI, seja médio litro ou qualquer outro, normalmente os touros tendem a ter sólido. É claro que você não vai seguir tudo que lá fora faz, porque o nosso contexto é diferente. Eu acho que tem muitos rebanhos que geneticamente eles têm capacidade de produção de sólido alto. Talvez não na intensidade que o pessoal tem. Agora, em contrapartida, tem alguns rebanhos que têm que fazer o dever de casa. Eu já fiz algumas auditorias que as vacas têm capacidade de produção, mas tem pouca capacidade de produção de sólido, tem capacidade de produção de volume. Foi decisão genética. Mas, assim, dito isso, aí você trabalha na área de nutrição, vai até poder entender bem o contexto. Tem muito hoje que o sólido às vezes é mais baixo por decisão da estratégia da fazenda. Já foi a época que sólido baixo era a vaca doente. Hoje, por exemplo, você usa uma gordura insaturada, ou você toma a decisão de puxar mais as vacas, você tem que cair um pouquinho. Então, assim, já teve, assim, hoje não necessariamente gordura baixa é vaca ruim de reprodução ou vaca doente. Às vezes é decisão do nutricionista. O cara que tem habilidade, ele pode mexer um pouquinho. Óbvio. E outra coisa, no nosso cenário, volume paga mais ainda do que sólido. Então a gente tem que ser bem claro. Agora, o que eu vejo bem claramente, assim, porque tinha uma época que tinha, porque a vaca está com acidose. A acidose, assim, rara, se tirando casos específicos de algum erro, coisa e tal, e assim, um negócio, parabéns, assim, porque eu acho que o nível de nutricionista e nutrição no Brasil evoluiu demais nos últimos 10 anos. Isso para mim é claro. Então, muitas vezes é decisão estratégica. Por exemplo, se você tomar uma decisão de de tirar um pouquinho o volume das vacas e trabalhar estrategicamente, por exemplo, trocar grão reidratado ou grão úmido por grão seco, já dá impacto, usar algum aditivo. Então, a partir do momento que a indústria pagar, eu acho que as nossas vacas vão responder. Mas nós temos dois cenários. Tem alguns rebanhos que têm alto potencial de produção de sólidos mesmo, geneticamente, e tem alguns rebanhos que precisam fazer o dever de casa. A gente já tem, de mais de 5, 6 anos, a gente já tem trabalhado bastante para poder... Claro que o volume de leite é o que mais importa. Produção é básica e volume mais importa. Mas no nosso cliente, a gente já tem prestado muita atenção em pelo menos, não trabalhar touro muito baixo de sólido, que é super importante, além das outras coisas, mas dentro do contexto produção, a gente tem trabalhado isso aí. É assim, é super importante. Agora, hoje eu acho o seguinte, muitos rebanhos que tomam decisões
Às vezes o cara tem sólido baixo porque falta genética mesmo e porque o cara está apertando demais as vacas. Às vezes tem rebanho que tem sólido alto que tomou a decisão genética certa e também porque direciona uma dieta que normalmente vai, no final, entregar um pouco mais de sódio em porcentagem, quer dizer, porque aí a gente tem que falar um pouco de quilos, assim, de quilos de excreção. Agora, eu acho que hoje a decisão da maioria, eu não digo todos, porque tem alguns problemas ainda, mas da maioria dos rebanhos, você usa um aditivo A, B ou C, ou tem saturado na dieta, não tem. Então, acho que a decisão de sódio é mais pontualmente. Na fazenda muito bem manejada, o cara pode manipular da forma que ele quiser, mantendo as vacas bem reproduzidas. Muito bem. E no futuro, Flávio? Como é que você imagina que vai ser a cadeia do leite no Brasil daqui a 10 anos e o futuro do melhoramento genético? No futuro da cadeia do leite é o seguinte, vamos pegar os caras que vão ficar no leite, vão se atentar nesses 5 pontos que eu conversei hoje aqui: genética, período de transição, silagem de milho com fibra muito boa, porque silagem de milho com amido alto, eu acho que todo mundo produz, tem que produzir com amido alto com fibra boa, recria, dá atenção à recria e o período de transição. Essas fazendas vão tender a ter mais sucesso do que as outras. Eu acho que eu não acreditava, mas hoje a realidade é o seguinte: nós vamos ter muitas fazendas de mais de 1.000 vacas no Brasil. Eu achei que não ia ter. Sinceramente, eu estou ouvindo, assim, muita gente que vai ficar, vai tentar consolidar, crescer. Eu não sei se nós vamos chegar a ter fazendas do impacto em termos de volume de vaca lá nos Estados Unidos ou em outros países, mas honestamente, assim, a escala é importante, a produtividade é importante. Então, quem está continuando o negócio está tendendo a aumentar. Quem está com 100 para ir para 200. Então, é uma tendência de crescimento de vacas por rebanho. Item número 1. Da questão do melhoramento genético, essas biotecnologias vão chegar embrião, a genômica cada vez mais, assim, tomar decisões de fazer genoma para o futuro cada vez mais. Então, é o seguinte, vai ser o contexto. Então, eu acho que o futuro ele vai contemplar, e nem toda fazenda grande vai sobreviver, mas a maioria das fazendas que vão ficar vão tender a ter mais vacas. As fazendas de volume menor, eu acredito que vão fazer produtos, igual tem nos Estados Unidos, fazendas de 200, 300 vacas, que vão ter produtos regionais, iogurte, queijo, sei lá o que for, para poder viabilizar o negócio, o mercado local específico, né? Então, essa é uma tendência. E do melhoramento genético, a utilização cada vez mais de biotecnologia. Mas, dito isso, é o seguinte, a decisão da biotecnologia a ser usada na fazenda, ela tem que ser personalizada com a realidade de cada fazenda. Porque não existe uma bala de prata para todo mundo. A única bala de prata que existe para todo mundo é usar grupos de touros jovens de alto potencial, que não precisa ser jovem, mas touros de alto potencial genético dentro da sua filosofia de seleção. Tentar descartar animais feridos. E o descarte faz parte do negócio, 25% a 30% dos rebanhos. Descarte é uma ferramenta necessária, seja para rebanho, não só de genética, para manter a eficiência no rebanho, eu acho que é super importante. Então, basicamente, eu acho que assim, o futuro é rebanhos maiores e cada vez mais tecnificados. Sempre é bom conversar contigo e aprender contigo, Flávio. Agradeço muito ter aceitado o meu convite para essa entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para o nosso público, tanto produtores quanto técnicos que ouvem o Conversa com Leite. Bom demais, assim, eu acredito muito, obrigado aí pelo convite, eu acredito muito no leite, eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, tem gente que está saindo, mas a gente vê, você fala, 5 anos atrás, tem vários rebanhos com 50 quilos de média, de verdade, com reprodução boa e tudo. Então, o leite não é uma atividade para todo mundo, mas para quem tem talento e realmente quer pegar para fazer acontecer, é uma atividade muito interessante. Então, eu acredito muito no leite, nós estamos passando períodos, e preço é o de menos, porque o preço você não define, você tem que fazer da porteira para dentro para fazer o melhor da porteira para dentro. É óbvio que a gente tem que sempre brigar por preço, mas fazer da porteira para dentro o máximo possível para continuar no negócio. E, de maneira geral, é o seguinte, a capacidade de adaptação, de busca de conhecimento e da humildade para tentar sempre baixar a cabeça, aprender mais e crescer, que eu acho que independente do leite, em qualquer coisa da vida faz muita diferença. Sem dúvida faz. Flávio, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Valeu. Deus abençoe a carreira e muita saúde, e o senhor ainda tem muito a contribuir aí no futuro da nossa cadeia do leite do Brasil. Maravilha, bom demais. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Muito bem, Flávio, obrigado. Mais uma vez te agradeço por ter participado do Conversa com Leite e de uma forma tão objetiva e tão firme ao colocar o teu conhecimento, a tua experiência,
que sem dúvida nenhuma são importantes, sobretudo em momentos iguais a este que o Brasil leiteiro vive neste momento, com relação ao mercado. Muitas fazendas estão financeiramente preocupadas, outras tantas estão realmente numa situação angustiante, mas a gente vê que quem ao longo do tempo tem acumulado acertos, quem mais do que pequenos problemas tem apresentado em melhoria de desempenho zootécnico boas soluções, sem dúvida nenhuma passa e passa muito bem por estes momentos que são, sem dúvida nenhuma, tristes. Nós gostaríamos de ver as fazendas leiteiras sendo melhor remuneradas, porém o preço do leite, que é impactante sim, ele fica de sobremaneira menos importante e, de certa forma, até blindável quando nós temos fazendas que desempenham bem em média, em saúde, em reprodução, em longevidade de rebanho e em sólidos de leite, que talvez seja aí um próximo avanço que o Brasil leiteiro, sem dúvida nenhuma, precisa dar. Valorizar o leite de qualidade, valorizar boas vacas, valorizar quem consegue fazer este belo conjunto de forma harmônica acontecer em plenitude. E esse belo conjunto são as assertivas decisões de manejo. Sei o que estou fazendo na nutrição, na ambiência, na sanidade, na reprodução, e este conjunto de disciplinas embasado em uma boa administração, em uma gestão de dados zootécnicos, gestão de dados financeiros, faz com que a gente acumule acertos. E como é bom a gente ouvir experiências de o que estão fazendo as boas propriedades, aquelas que estão um passo à frente e que, sem dúvida nenhuma, são a vanguarda daquilo que nós precisamos no leite. E, sem dúvida nenhuma, a média do que fazem as boas propriedades hoje é o que precisarão fazer as propriedades em geral daqui a 1, 2 ou 5 anos. Então, não existe muito segredo. É ter bons técnicos ao nosso lado e aplicar tecnologia na prática. E dessa forma nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, dias melhores para a nossa atividade. Meus amigos, agradeço muito por terem estado comigo no dia de hoje, em especial enalteço as empresas que são nossas apoiadoras financeiras, a Rumo Nutrição Animal, a Gelgás e também a Fitobióticos. Muito obrigado por sempre estarem comigo lado a lado nesta grande empreitada de levar o otimismo e boas informações a essa enorme bacia leiteira do nosso Brasil. Curtam, compartilhem e se inscrevam nos nossos canais, porque sem dúvida nenhuma a missão nossa é fazer dias melhores na atividade leiteira. Muitíssimo obrigado por terem estado comigo no dia de hoje e até a segunda-feira que vem. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal.